Muito obrigada. Eu queria agradecer ao pessoal aqui da Segunda Seca que abriu essa janela para a gente poder falar. Como vocês devem saber, muitos sabem, a gente está com um grupo Ocupa Cais Mauá, tentando batalhar pela preservação desse espaço que é uma área pública da nossa cidade e onde querem transformar num shopping center, estacionamento, torres e etc, etc, etc. Um exemplo de vitória nesse sentido aconteceu lá em Recife com a movimentação do pessoal do Ocupa Estelita. E a Liana Lins é advogada, é uma pessoa que está à frente do movimento Direitos Urbanos, ela é gaúcha e mora lá em Recife. Eu queria que ela nos falasse um pouquinho do movimento. Salva de palmas para ela. Boa noite a todas e todos. Quando eu ainda estava em Recife, o Rafael Ferretti, o Léo Felipe pediram para eu conversar com o pessoal daqui do Ocupa Cais Mauá. A gente cantava um tempo atrás que miséria é miséria em qualquer canto e riquezas são diferentes, mas é exatamente o oposto. A safadeza do poder econômico é rigorosamente a mesma em qualquer lugar. Depois que eu tive a primeira reunião com vocês, eu escrevi no meu grupo: é a globalização da safadeza. É a mesma coisa, o processo é o mesmo. É sempre muito difícil lidar e lutar contra o poder econômico das incorporadoras, porque elas são as grandes financiadoras das campanhas políticas. Então elas têm um trânsito gigantesco. Enquanto nós precisamos ocupar o Cais José Estelita por 50 dias e passarmos enormes privações, como no ano passado vocês sofreram para defender as árvores que o Fortunati queria derrubar. Nós passamos 50 dias de privações para termos direito a sentar numa mesa da prefeitura e reabrir um processo de negociação pedindo o redesenho do projeto Novo Recife, que fica numa área do cais também, Cais José Estelita, portanto de frente para o rio, é uma área de descortino do rio, é uma paisagem das mais belas do Recife, é um centro histórico pulsante, faz parte do coração da cidade, ou seja, é idêntica à situação aqui do cais, do Porto do Cais Mauá, idêntico. Então a gente precisou ocupar o cais para conseguir negociar o redesenho do projeto com a prefeitura. Ao passo que os empresários, o poder econômico, eles têm livre trânsito. Eles têm livre trânsito com todos os órgãos do poder. Para eles sentarem e conversar, basta fazer um telefonema. E a relação de forças é sempre essa. É uma relação de forças muito desigual. É necessário um sacrifício imenso para que a gente consiga o mínimo. Mas a boa notícia é que a gente consegue. A gente consegue o mínimo. E o nosso mínimo tem aumentado de patamar. E tem que ser assim. Essa é uma experiência que prova isso. Porque essa é uma experiência que ela é cultural. A Segunda Seca é um exemplo de experiência cultural, mas ela é, antes de tudo, uma experiência de política urbana, porque isso que se faz aqui é política urbana. É a reafirmação do direito à cidade, é a afirmação de que a cidade é nossa, e nós ocupamos a cidade a despeito de todo o esforço para que nós fiquemos dentro de shopping centers, para que nós fiquemos dentro dos muros dos nossos edifícios, a despeito de todo esforço para que as calçadas sejam as mais estreitas possíveis, para que as pessoas só andem de carro, para que as pessoas não vivam a cidade, para que as pessoas não fruam a cidade. Porque a cidade se transformou num produto de luxo. A cidade ela mesma se transformou num produto de elite. Tudo o que a gente pensa relativo à cidade virou luxo e elite. Eu vou usar os exemplos de Recife e vocês fazem a transposição para Porto Alegre, porque eu garanto, é a mesma coisa. Eles querem ocupar
as áreas com as mais belas paisagens da cidade, as áreas que têm vocação para pulsar vida, as áreas que têm vocação para atividades culturais, para atividades turísticas, para comércio, o comércio heterogêneo. Eles querem ocupar essas áreas para construções de prédios de luxo, monofuncionais, com os muros mais altos possíveis, expulsando não só as pessoas, mas expulsando as comunidades vizinhas que normalmente moram naquelas áreas há décadas e décadas e décadas. Porque a cidade não é mais para os pobres. Quem é pobre não tem direito mais de morar na cidade. Vai sendo paulatinamente excluído e empurrado para fora da cidade. Marginalizado, ficando cada vez mais à margem da cidade. O comércio informal também não tem espaço dentro da cidade. Em nome de políticas urbanísticas, o que as prefeituras fazem é uma política de higienização. Excluem os ambulantes e todo o comércio informal também para fora, o mais longe possível dos centros da cidade. Ou criam soluções absolutamente artificiais e que não funcionam, como os camelódromos. Não há espaço nenhum para a cultura dos modais alternativos. Então, aqui em Porto Alegre, vocês sabem disso, porque numa das bicicletadas, um carrocrata avançou o carro por cima de um ciclista, porque não consegue compreender nem aceitar e reproduz, portanto, o modelo político e cultural de que as vias são para carros e que a bicicleta não é um meio de transporte não apenas tão legítimo quanto, mas muito mais legítimo do que o carro. As manifestações culturais também são objeto de censura e perseguição política. Em Recife, em Pernambuco, até uma briga do Ciba, que não sei se vocês conhecem o cantor Ciba. O Ciba tem lutado porque os maracatus têm sido objeto de censura pelo governo do estado de Pernambuco, que não só censura, mas especialmente racismo institucional, porque essas políticas higienistas, elas são predominantemente racistas. Então, uma manifestação cultural dos negros, como é o maracatu, é objeto de censura da polícia. Por isso que atividades como essas e um movimento como o Ocupa Cais Mauá são tão importantes. Nossa luta pelo direito à participação, que nós dissemos ao poder econômico e ao poder público que a cidade não vai mais ser desenhada sem a nossa participação. Nós exigimos participar de todas as discussões e decisões relativas à cidade. Nós não aceitamos mais que essas decisões sejam tomadas sem a nossa participação e impostas a nós, porque somos nós que somos obrigados a conviver com essas decisões, que são ruins, que são péssimas, e elas são ruins e são péssimas justamente porque nós não participamos delas. Então nós exigimos tomar parte das deliberações que dizem respeito ao direito à cidade, até porque este é um direito que nos foi assegurado pela Constituição Federal. O princípio da participação popular é uma imposição que o poder público deveria estar respeitando. Mas como não respeita, e veio a outra pergunta da Kátia, como vocês conseguiram isso? Brigando. A gente conseguiu isso brigando. A gente conseguiu isso ocupando. E nós do movimento Ocupa Estelita viemos aqui hoje para dizer que apoiamos o movimento Ocupa Cais Mauá, desejamos sucesso, desejamos que o Cais Mauá seja revitalizado de fato para ser um coração pulsante da cidade, e acreditamos que com esse tipo de mobilização e com a discussão que está sendo fomentada por vocês, vocês vão ter muito sucesso e que nós vamos ser movimentos irmãos
e vamos ensinar para o Brasil que é sim possível fazer planejamento urbano democrático e tomar a cidade de novo para os nossos pés e para as nossas mãos. Obrigada, gente.